Igreja, eu quero trazer uma palavra para vocês, da parte do nosso Deus. Ainda nós estamos falando sobre sonho. E essa semana o Espírito do Senhor colocou algumas verdades no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor trouxe na minha vida. Semana passada, nas nossas células, nós compreendemos uma verdade eterna, que os sonhos eles precisam ser recebidos não no campo das emoções, porque quando nós alicerçamos os nossos sonhos nas nossas emoções, as nossas próprias emoções podem nos trair. O texto bíblico nos fala que o coração do homem é enganoso. Então, muitos sonhos nós cometemos o equívoco e alojamos ele na área das nossas emoções, e como nós somos inconstantes em emoções, nós podemos ter perdido aquilo que o Senhor semeou na nossa alma. Portanto, nós precisamos receber os sonhos de Deus do campo da fé, porque a fé ela está acima das nossas emoções. A fé ela é estabelecida por Deus, porque a fé é um dom, não nosso, mas é um dom que provém de Deus para a nossa vida. O texto bíblico também nos fala no livro de Hebreus, capítulo 11, que pela fé Abraão saiu para uma terra que ele não conhecia para desenvolver o projeto de Deus para a vida dele. Então nós vimos através desse argumento bíblico encontrado no livro de Hebreus, capítulo 11, que é pela fé que nós recebemos os sonhos de Deus. É pela fé que nós cremos naquilo que o Senhor tem falado para nós. E nessa noite eu quero falar para vocês sobre uma ação que precisa estar aliada em nossa vida juntamente com a fé. E essa ação é nós termos um foco. Veja que interessante, fé mais foco. É exatamente isso que o Senhor deseja de nós. Paulo ele fala um pouco sobre isso e eu quero que você abra comigo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9 e no versículo 26, fala o seguinte: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Atrás dessas palavras, na verdade, aqui dentro desse contexto, são palavras de exortação que Paulo ele traz aos Coríntios. Paulo ele fala que o ministério dele tinha um objetivo, é justamente isso que Paulo fala. E o objetivo do ministério de Paulo era ganhar vidas para Jesus. Nesse contexto aqui, Paulo estava sendo questionado em algumas em relação à parte financeira dele. Ele falava assim: gente, eu não me importo se eu tenho ou se eu não tenho, se eu tenho pouco ou se eu tenho muito. O meu foco, o meu objetivo é ganhar almas para Jesus. Então, essas palavras de Paulo sobre objetivos, elas são importantes na nossa vida para que nós não venhamos perder o nosso foco. Veja que Paulo tinha um ministério, Paulo tinha um propósito, Paulo tinha um sonho de Deus estabelecido por Deus na vida dele, mas ele não deixava que as distrações, ele não deixava que as circunstâncias tirassem o foco dele do objetivo. E nessa noite eu quero trazer essa palavra para vocês, que as distrações da nossa vida, a circunstância, tudo aquilo que nos faz olhar para um lado ou para o outro, não pode desfocar o objetivo daquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Então nessa noite nós precisamos entender que se nós queremos receber os sonhos de Deus para a nossa vida, se nós queremos
permanecer nos sonhos de Deus para a nossa vida, nós precisamos focar no objetivo. E nesse caso, o objetivo são os nossos sonhos. Porque quando nós focamos nas promessas do Senhor, nós entendemos aquilo que a palavra de Deus nos fala no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isto é, tudo aquilo que Ele nos prometeu, independente das circunstâncias, independente das situações, irão acontecer em nossa vida. Então, para falar um pouco sobre isso, nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, do capítulo 14, Evangelho de Mateus, do capítulo 14, versículo 21, 22 até o 31. Então, nós vamos trabalhar dentro dessa seção de versículos. 22 a 31, e vamos pegar a vida de Pedro como um exemplo sobre foco. Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o 31. Fala o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Vou ler aqui com vocês. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Voltando um pouquinho naquilo que nós estudamos nas células a semana passada, nós sabemos que para se cumprir os sonhos de Deus para a nossa vida, existe um tempo. O escritor de Eclesiastes fala isto no capítulo 3 e no versículo 11, que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas aqui na terra. Deus tem um tempo. E é justamente esse tempo entre recebemos a promessa e até a realização da promessa que nós podemos estar distraídos. Que coisas podem acontecer ao nosso redor para nos distrair e nos tirar o foco daquilo que o Senhor nos prometeu. O texto bíblico que nós lemos acima, agora eu quero falar sobre o versículo 28 e 29, que fala o seguinte: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. O texto que eu acabei de ler para vocês agora mostra Pedro estabelecendo na vida dele um objetivo. Pedro estabelece um objetivo. Eu quero ir até Jesus. Eu preciso ir de encontro até Jesus. Quando Pedro estabelece esse objetivo na vida dele, quando Pedro determina um foco na vida dele, ele não se preocupa mais com as distrações ou com as situações que ele precisava enfrentar até ir ao encontro de Jesus.
Pedro sabia que tinha um mar, Pedro sabia que tinha vento, Pedro sabia que tinha uma tempestade, mas ele decidiu se focar, ele decidiu olhar para Jesus e ir até ele, não se preocupando com as circunstâncias que ele teria que enfrentar para chegar até Jesus. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Quando nós temos um foco, nós enfrentamos qualquer circunstância na nossa vida. Quando nós determinamos um objetivo, e aquele objetivo é tão grande que nos faz vencer obstáculos que muitas vezes são colocados diante de nós. E para nós entendermos os sonhos e o tempo de Deus, os propósitos de Deus, nós precisamos ter um objetivo. Nós podemos ir lá para o primeiro capítulo do livro de Tiago, quando ele fala que vocês precisam se alegrar com as suas provações. Então nós precisamos saber que nós teremos circunstâncias difíceis, dias difíceis até conquistarmos aquilo que Deus nos prometeu. Então o que nós precisamos fazer nesse primeiro momento? Quando Deus fala algo em nosso coração, nós primeiro precisamos focar naquilo que Ele nos prometeu. Pastor, quanto tempo? De que forma? Como vai ser? Não se preocupe com isso. Apenas foque no objetivo que Deus colocou no seu coração. Eu me lembro que no início do mês, quando eu preguei para vocês a primeira ministração sobre sonhos, eu falei para vocês o seguinte, que quando Deus promete alguma coisa para você, não se preocupe em saber como você vai fazer, porque não é você que vai fazer, é Deus quem vai fazer por vocês. Porque a promessa é para nós. Se tem circunstâncias difíceis, se tem dias difíceis, nós precisamos focalizar, ou precisamos focar na nossa promessa. Pedro focou em Jesus. Então disse, Jesus, posso ir? E Jesus disse, vem. Quando Deus te dá um sonho, você precisa dizer, Senhor, eu posso ir. Deus vai dizer, vem. Quantos estão me entendendo? Agora o versículo 30. Mas, quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Igreja, as adversidades não podem afogar o nosso foco. Aquilo que você tem que enfrentar na sua vida não pode afogar o objetivo que Deus determinou dentro do seu coração através da fé. Olha que interessante. Pedro ele era conhecido como o homem impetuoso, o homem que ele agia pelas emoções, o homem que ia e não pensava, simplesmente ele ia. Então ele disse, Senhor, posso ir? E Jesus disse, vem. Pedro pulou do barco e começou a andar. Pedro começou a ir em direção ao seu foco. Pedro começou a ir em direção ao seu objetivo. Aí, passa um mês, a gente com aquela fé. Passa 2 meses com a mesma fé, mas quando já começa a passar a contagem por anos, 1 ano, 2 anos, a gente já começa a sentir o vento batendo na orelha. A gente já começa a olhar para o lado e começa a ver as tempestades da vida. A gente já começa a olhar para o lado e começa a perceber que você está andando em cima das águas. Foi justamente isso que aconteceu com Pedro. Quando Pedro tirou o foco de Jesus, ele teve medo. Quando nós tiramos o foco de Jesus, nós temos medo. Quando nós tiramos o foco da distração da nossa vida aí, qualquer coisinha começa a ofender a nossa alma. Qualquer coisinha começa a ofender o nosso sonho e, consequentemente, nós nos afastamos do propósito de Deus para a nossa vida. Um grande homem, eu falo a nível de inteligência, Steve Jobs,
nas suas últimas cartas, ele começou a escrever muito quando ele descobriu que tinha câncer. Ele escreveu sobre foco. Olha que interessante. Steve Jobs definiu foco com a palavra não. Foco é dizer não. Dizer não para tudo aquilo que quer tirar o foco da sua vida. Foi isso que Steve Jobs definiu. Para ter um foco, para seguir a carreira que me é proposta, eu preciso dizer não, eu preciso sacrificar muitas coisas da minha vida para que eu continue olhando para frente. Vocês estão entendendo, igreja? Muitas coisas virão para tirar o nosso foco. Muitas coisas virão para tirar os sonhos de Deus do nosso coração. Mas quando nós estamos olhando para Jesus, nós começamos a dizer não para essas coisas. Mas quando tudo isso começa a influenciar a nossa vida, nós perdemos o foco. Pedro precisava ir até Jesus, mas ele perdeu o foco. Ele perdeu o objetivo. Ele perdeu o destino que ele queria chegar, porque ele deixou que as distrações da vida fossem mais fortes do que o seu sonho. Você não pode deixar que as distrações da vida sejam maiores do que os seus sonhos. Você não pode deixar que as distrações da vida sejam maiores daquilo que o Senhor plantou no seu coração. Nós precisamos estar convictos na nossa caminhada. A sua caminhada, ela precisa ser cheia de convicção. A sua caminhada precisa ser cheia de convicção. Porque quando você é convicto, você não olha os obstáculos. Porque quando você é convicto, você não é abalado pelas circunstâncias que vêm à sua frente, porque você tem um foco. Paulo tinha um foco. Pedro tinha um foco e perdeu o seu foco. Mas nessa noite, se você perdeu o foco dos teus sonhos, o Senhor, Ele quer ajustar o seu foco para que você volte a sonhar aquilo que o Senhor sonhou para você. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Versículo 31. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Olha que interessante. Qual deve ser o maior foco da sua vida e da minha vida? Jesus. Porque quando nós miramos o nosso foco em Jesus, nós olhamos para duas coisas. Diga para o seu irmão, você olha para duas coisas. Primeiro, você tem o foco na eternidade. Você foca nas coisas que estão no alto. E quando você tem o foco em Jesus, você foca naquilo que Ele te prometeu. Até o ponto que Pedro estava olhando para Jesus, ele estava olhando para a promessa de Deus na vida dele. E a promessa de Deus para a vida dele naquele momento era que Pedro podia andar sobre as águas e ir até Jesus. Preste atenção nisso. Vocês viram que Jesus ele disse: Pedro, por que você duvidou? Gente, olha só uma coisa. Você acha que a intenção final de Jesus era que Pedro pudesse experimentar do milagre de andar sobre as águas? Claro que não, gente. O objetivo de Jesus com essa atitude
foi provar a fé que Pedro tinha nele. Por isso que Jesus fala: por que você duvidou de mim, Pedro? Na realidade, quando Jesus fez isso, porque em nenhum outro episódio a gente vê Jesus andando sobre o mar, Jesus ele não queria estar se exibindo andando sobre o mar. Jesus queria ver primeiro o quanto os discípulos confiavam nele, o quanto os discípulos acreditavam nele. Então, Jesus estava provando a fé de Pedro. Quando o Senhor Jesus faz com que nós venhamos esperar por tudo aquilo que Ele nos prometeu, o Senhor Jesus está provando você igual provou a Pedro. Será que você vai deixar que o vento da vida, será que você vai deixar que a tempestade da vida tire o foco que você precisa ter em mim? Igreja, o nosso foco principal é Jesus. Nós encontramos isso lá no livro de Hebreus, abra comigo, capítulo 12, versículo 2. O escritor aos Hebreus, ele fala o seguinte: tendo os olhos fitos, os olhos fixos em Jesus, quando Pedro olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para baixo, ele tirou os seus olhos de Jesus. Quando nós estamos com os olhos em Jesus, nós estamos com os olhos na promessa dele sobre a nossa vida. O escritor aos Hebreus fala: tendo os olhos fitos em Jesus. Aí, nós vamos para a parte B, ou depois da vírgula, nós entendemos por que nós precisamos estar com os olhos fitos em Jesus. Porque Ele é o autor da fé. Olha que tremendo, porque Ele é o autor da fé. Às vezes nós cometemos o equívoco de falar que Abraão é o pai da fé. Não, Jesus ele é o autor da fé. O texto bíblico nos fala isso. Quem criou a fé foi Deus. E colocou em nosso coração. Então olha que tremendo, quando nós andamos com Jesus, mas nós confiamos naquilo que Ele nos prometeu, independente do tempo, independente das circunstâncias, independente do momento que nós estamos vivendo, os nossos olhos estão fitos em Jesus, por conseguinte, nós ainda estamos continuando crendo nele, independente do tempo que se passou. Igreja, às vezes nós nos desviamos do propósito de Deus para a nossa vida, ou deixamos que as circunstâncias nos afastem de Deus, é porque nós estamos distantes de Cristo. Sabe por quê? Sabe a prova que eu quero que você faça na sua vida nessa noite é a seguinte: quando as circunstâncias que você está vendo ao seu redor, elas se tornam maior do que a sua fé de Jesus, ao ponto de você pensar em parar, ou de parar com todas as coisas, isso quer dizer que os seus olhos não estão mais fitos, estão mais fixados em Jesus. Não olhe mais para as distrações, olhe para Jesus. Não olhe mais para as circunstâncias, olhe para o autor e consumador da sua fé. E quando Pedro clamou por Jesus, Jesus segurou a mão dele. Quando nós decidimos voltar a olhar para Jesus, independente se nós estejamos quase nos afogando, quase desistindo dos sonhos, Ele estende as suas mãos e ressuscita os sonhos que estavam quase morrendo. Mas o Senhor faz isso porque você fixa novamente os seus olhos nele. Igreja, o convite que eu faço para você nessa noite é: fixe
ou fixe os seus olhos em Jesus. Se você tem promessas, se você tem sonhos no seu coração, olhe para Jesus. Não deixe que as circunstâncias da vida afastem você de Jesus. Quanto mais parecido, ou quanto mais você olha para Jesus, mais parecido com Ele você se torna. Eu quero te perguntar nessa noite, quais têm sido as circunstâncias da vida que têm tentado afastar você de Jesus? Quais são as circunstâncias da vida, as tempestades da vida que têm tentado afastar você das promessas de Jesus? Sabe qual é a noite que nós precisamos vivenciar hoje? É de nós clamarmos para Jesus, salva-me. E Ele quer estender as suas mãos para nós. Por mais que Ele venha nos exortar, puxar a orelha, como Ele fez com Pedro, por que você duvidou, homem de pequena fé? Ele pode fazer isso conosco, mas Ele trará novamente nós para a superfície e nós precisamos voltar a sonhar. Fixe os seus olhos em Jesus. Fixe os seus olhos nas promessas. Não seja mais distraídos por elas. Pelas circunstâncias da vida, melhor dizendo. E fixe os seus olhos naquilo que Deus te prometeu.